Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital e Dimari Planejados. Olá, bem-vindos à edição comemorativa de 4 anos do Giornale. O programa traz para você uma retrospectiva dos episódios que marcaram o último ano, destacando os momentos mais significativos, entrevistas com personalidades de sucesso e relembrando os convidados que compartilharam conosco sabedoria, vivências e contribuições inestimáveis para os nossos telespectadores. O Giornale segue firme em seu propósito de levar conhecimento qualificado, promovendo reflexões aprofundadas sobre empreendedorismo, direito, saúde, bem-estar e cultura. Bloco Empreendedorismo. Um convite. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Forensul Limpeza Forense. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Perfecta Artes Gráficas. Facas Coqueiro. Evoa Marketing. E Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. O Giornale e o protagonismo empresarial. O bloco Empreendedorismo tem sido uma vitrine para histórias inspiradoras que moldam o presente e desenham o futuro com ousadia e determinação. Ao longo do último ano, recebemos líderes, empresários e profissionais reconhecidos que compartilharam suas trajetórias, desafios superados e estratégias que impulsionam o crescimento econômico e social e posicionam o empreendedorismo como pilar do progresso. Acompanhe na nossa retrospectiva. Hoje eu participo do Comitê de Compras da Rede Super, onde a gente se reúne, um grupo de compradores, 2 vezes na semana, contribuindo assim então com ideias e também avaliando propostas do que vai em oferta ou não. É uma grande responsabilidade porque a gente está comprando e representando as 70 lojas e os 32 municípios. E a segurança, nós temos a ciência que ela é cultural. Por que eu digo que ela é cultural? Ela depende das regiões onde você está e do estado, do ambiente. Então eu trago a cultura como ambiente. Claro. Então nós temos a segurança em vários níveis. Aí a PRS hoje entra com algo completo. Porque a partir do momento que nós somos completos em segurança, né, a gente consegue alçar os níveis. Eu vejo muito a proteção da segurança hoje das pessoas, a preocupação das pessoas em relação ao patrimônio. Porém, a um certo momento, nós temos a preocupação pelo patrimônio, depois inverte para a proteção da vida. Nós trabalhamos já há 10 anos com licenciamento ambiental e alguns projetos, né? Esses projetos a gente busca sempre o equilíbrio e o desenvolvimento. A gente não pode falar no equilíbrio ambiental tentando somente a preservação, mas sim desenvolver atividades necessárias que causam impacto no meio ambiente e dessa forma mitigá-las de forma que a gente venha a recuperar e venha a preservar o meio ambiente. Os geoparques, para quem está nos acompanhando e talvez não tenha ouvido falar ainda, são territórios reconhecidos internacionalmente pela Unesco, que é um braço da ONU, Organização das Nações Unidas, para esses territórios que têm algum diferencial e que se valem desse diferencial para gerar desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, mas social,
humano e conservação e preservação do meio ambiente. Nós temos aqui na nossa região 2 geoparques reconhecidos internacionalmente pela Unesco, o da Quarta Colônia e o de Caçapava. A universidade ela tem um papel fundamental na sociedade, né? A universidade é uma instituição que forma pessoas para enfrentar os desafios do mundo, né? Então ela ajuda a construir vidas, ajuda a construir comunidades. É na universidade que as coisas acontecem, né? Em diversas instâncias de formação, de ensino, de pesquisa, de extensão. Falar da UBRA é falar de uma instituição com mais de 50 anos de história, é uma universidade que supera diferentes desafios, né? Então ela enfrenta situações que talvez muitas universidades estão enfrentando nesse momento, então ela se reinventa. A gente faz também intercâmbios com esses museus, né, que são o Museu de Arte e Tecnologia também, que é lá no Planetário. Então a gente tem, o museu ele abre as portas para todos os eventos culturais, inclusive com workshops também, e também a gente recebe eventos da universidade, né, que são os laboratórios que trazem exposições e pesquisas dentro do museu. Então ele é um museu que atende a muitas outras demandas, além do que ele se propõe, né, que é salvaguardar as obras de arte. Exatamente, e nós tivemos aí do dia 29 de abril em diante, né, os 3, na verdade. Primeiro foi o risco hidrológico, ou seja, nós tivemos alagamentos e inundações. Depois nós tivemos deslizamento de massa e depois nós tivemos também ventos superiores a 80 km por hora, ou seja, nós tivemos o pacote completo aqui na nossa cidade nesses dias, né? Final de abril e início de maio. A busca e salvamento em especial, a preservação da vida das pessoas. Esse foi o nosso a primeira meta a ser alcançada, né? Salvaguardar as pessoas e, em um segundo momento, o patrimônio de alguma forma, né? E nesse meio tempo as ocorrências do cotidiano não pararam. Continua havendo algum incêndio, continua havendo algum preso em ferragem por acidente veicular, as ações de prevenção não pararam, né? Então a gente teve que manter a nossa rotina de trabalho e fazer um incremento para poder acudir a população num evento dessa dimensão, que foi algo inédito no estado. Não tivemos mais desaparecidos aqui, então o número de mortos foi muito grande, obviamente. Não gostaríamos que tivéssemos tantas mortes aqui na nossa região, mas aconteceram. Os inquéritos ainda estão em andamento, né? Tivemos morte em Itara, em Silveira Martins, São João do Polesine, Pinhal Grande e também em Santa Maria, né? Esse é um processo. Além dessa questão, a gente também estava trabalhando, né, nesse momento com a criminalidade do dia a dia, né? Eu acho que a gente não deveria chamar empresa de empresa se ela não tiver um comportamento social. Na grande verdade, ela já é uma expressão social, porque é ela que dá emprego, ela que paga impostos. É um imposto que sustenta toda a estrutura do país. Sai da onde? Sai de quem paga os impostos. Tornamos responsáveis por entregar esse projeto, né, de decoração baseado dentro da necessidade e da demanda desse cliente, né? Sim. Então, quando esse cliente chegar até nós, o primeiro momento será feito um briefing com esse cliente. Esse briefing é nada mais nada menos que questões norteadoras que o profissional precisa para entender o que esse cliente vai necessitar. Além desse cliente, também o ambiente, né? O que será feito nesse ambiente? E se tu não tiver, primeiro, humildade,
para aprender todo dia. Errar, e errar bastante, porque o erro nos ensina muito mais que os acertos. Estar disposta a todo dia novos conhecimentos, a novos desafios. E uma pessoa que nasceu no varejo, acompanha essa trajetória toda e resolve e decide ficar no varejo, repito, tem que ser corajosa. Diariamente eu estou aprendendo e é como a gente falou, assim, ele é rígido, mas isso é muito importante. Sim. Né? Ele sempre fala nas nossas reuniões aqui, não tem paternalismo, e realmente não tem. Ele me exige bastante, mas é dessa forma que eu estou crescendo. Claro. Esse é o sinônimo do sucesso. Exato, e eu acho que o bom pai não é aquele que passa a mão, né? Está tudo liberado. Não, e ele me exige bastante, assim, não só como pessoa, mas como profissional. E aí então eu trabalhava nas férias das funcionárias, eu quebrava o galho. E ali eu comecei a gostar de atender o público, comecei a gostar do assunto, né, de entregar o óculos para a pessoa. Eu gostava daquela reação que a pessoa tinha ao colocar o óculos novo. Então eu comecei ali até fazer serviço de banco, até o serviço administrativo ali, que eu quebrava o galho assim, nas minhas férias de colégio e tudo mais, fazia com que eu me entretesse. Claro. E que eu gostasse dessa relação com pessoas, assim. Ela tem um bom conhecimento na parte tanto de ótica como a parte do próprio olho mesmo. Ela sabe até mais do que eu, lente de contato e outras coisas. Ela tem um conhecimento maior. E tem uma juventude maior, né? Ela é minha motivação. Ela que me motiva. Que passa mais energia. Exatamente. Né? Como é constituído, né, as cooperativas. As cooperativas, elas são sociedades de pessoas, né? Enquanto os bancos são sociedades de capital. Então, os bancos têm como finalidade, né, principal a obtenção de lucro, e as cooperativas são voltadas para as necessidades das pessoas. E a partir daí a gente consegue ver outras diferenças também. A gente pode trazer a própria gestão das cooperativas, que são mais democráticas e próximas aos cooperados. A arte, ela surgiu com uma vontade muito forte de empreender fora da CLT, fora dos serviços convencionais, né, das profissões convencionais, né, porque trabalhar com arte é bem prazeroso, né. E quando eu conheci o Flávio, eu fui apresentada a esse ofício, né, por ele. E eu vi uma grande possibilidade de juntar a serigrafia, né? Ele já trabalhava com essa profissão, já fazia o trabalho dele no meio, né? E eu senti que juntando o têxtil com a serigrafia poderia dar incríveis criações. Prezo muito pela qualidade. Eu sempre digo que eu quero que a Protecta seja a melhor do Brasil e não a maior do Brasil. Então a gente trabalha muito em cima de qualidade, novidades, para atrair os nossos clientes, né? Hoje a segurança pública usa muito veículo blindado. Só que isso aí lá em 2009, ainda quando era companhia de som, eu apresentei para o pessoal da Brigada Militar uma viatura já blindada, né, para utilização em policiamento. Hoje, no mínimo, 70% das viaturas do Estado são blindadas, para proteger o policial, né? Ele também precisa ter protegido. Assim, para eles nos proteger, eles precisam estar protegidos também. Claro.
A Ortopedia Rosáulo realmente se envolve com a necessidade de cada um. Então a gente trata com muito respeito, com muito carinho, a necessidade de cada um. Para uns às vezes é pequena a necessidade, para outras é muito grande, né? Como Sim. uma amputação bilateral, por exemplo. E traumática? Sim, né? Então a gente entende que existe uma perda para o paciente, que tem esse luto que tem que ser respeitado quando tem uma perda e desde esse momento, quando a pessoa nos procura, a gente já começa a se envolver. Bom, a gente tem um espaço que realmente, que nem tu falou, acho que ficou amplo, a gente cresceu em termos de área para atender clientes. Hoje a gente tem 380 lugares sentados dentro da casa, com espaço reservado, deck, área interna, externa, área kids. Entre o salão principal? Entre salão principal, mezanino, deck, salão kids. Se eu contar a área de recepção e balcão, a gente chega próximo dos 400 lugares. Então é um espaço realmente amplo, a gente cresceu muito nesses 7 anos de história. Cada vez mais as pessoas estão se dando por conta o quanto é importante a natureza, né? Então, se as pessoas não podem estar na natureza, as pessoas querem a natureza dentro dos eventos. Porque aí o salão fica mais leve, é num casamento, é numa formatura, até nas empresas. Então a gente nota muito que cada vez mais as pessoas estão aderindo à natureza. Sim. Continuar colaborando com a nossa cidade, naquilo que é possível. E nessa jornada eu acabo também sendo alçado ou convidado para ser candidato a prefeito, né, ao qual as eleições aconteceram há pouco tempo, e tenho então a honra e a alegria de ser eleito, né, e ter agora um enorme desafio, que é o desafio de estar como prefeito de Santa Maria a partir do ano que vem até 2028. E observa o que não existe naquele mercado que tu pode oferecer dentro do segmento que seja competitivo, né? Então não basta ser mais um local, tu tem que ser um local, tu tem que estudar a localização, o tipo de material, o tipo de clientela que você quer e como você vai se manter no mercado. A Forensul, ela é uma empresa especializada em limpeza forense. Ela atuará a partir de março, é uma empresa móvel, ela deslocará até as cenas onde houve o trauma, o suicídio ou homicídio ou até mesmo acidentes domésticos. A empresa desloca até esse estabelecimento e ali ela avalia a cena, avalia a sujidade, a complexidade do local, quais equipamentos e produtos químicos utilizar nessa cena.